Hey, cerejinhas, tudo bom? Bom, gente, eu quero agradecer a vocês, aos 84 seguidores aqui no Insta. Muito obrigada, eu amo vocês. E, gente, lembrando que eu estou disponibilizando coreanas e meninas tumblers aqui no meu Insta. Eu disponibilizei essas duas ontem. E essa também ontem eu disponibilizei essa menina Tumblr. Então, se vocês quiserem pegar, é só vocês virem aqui no meu Insta, que eu vou estar disponibilizando aqui pra vocês. Bom, gente, então chega de enrolação e vamos pro vídeo. Então, gente, o vídeo de hoje é como eu faço as minhas divisórias aqui pro Insta. Então, eu vou mostrar pra vocês as divisórias, como é que são as divisórias, se você não sabe o que é divisória. Divisórias são essas daqui, ó, essas fotinhas super fofas para você fazer para o seu Insta. Bom, gente, eu vou fazer só que com outro nome, por causa que, tipo, eu tô pensando em mudar o nome do meu canal de novo, eu sei, me desculpem, mas, tipo, eu tô pensando, assim, em mudar, então eu vou mudar. Mas, bom, gente, pra começar, primeiro você vai estar vindo aqui no YouTube, opa, tudo bom, aqui no YouTube, para você tirar um print do seu canal. Bom, gente, e aí vocês vão estar tirando print do seu canal aqui e tudo mais. Então eu vou tirar um print aqui, assim, pronto. Aí, depois do print que você tirou, você vai estar vindo aqui no PixArt para você recortar a sua foto e fazer várias coisinhas e tal, que eu vou mostrar pra vocês. Gente, o meu PixArt demora pra carregar, porque ele é bem lento, eu não sei porquê, mas quando ele carregar aqui, eu volto. Bom, gente, meu PixArt já carregou aqui, então você vai estar vindo aqui nesse mais, para você adicionar a sua imagem. Então, aí você vai estar vindo na sua imagem, que se eu não me engano é essa aqui, essa primeira aqui, é essa primeira. Que aí você vai estar vindo nela. Esperar carregar, porque demora pra carregar. Bom, gente, aí depois vocês vão estar vindo aqui em ferramentas. Vindo aqui em recortar. Meu Deus, meu PixArt é muito lento. Aí vocês vão estar vindo aqui em enquadrar. Essa é a primeira opção que tem. E aí vocês vão ajustar tudo bonitinho e tal. Eu vou deixar assim. Opa, tudo bom. Eu vou deixar assim, porque fica bem bonitinho. Apareceu o vídeo e tal. Então eu vou deixar assim. Aí é só você vir nesse maisinho, nesse V. Nesse V. Pronto. Aí você vai estar vindo aqui em efeitos. E vai estar indo em desfoque. É desfoque. Opa. Aqui, ó. Desfoque. E aí vocês vão estar vindo aqui nesse primeiro... Opa. Nesse primeiro desfoque. Gente, desculpa essas coisas que estão acontecendo, mas não liguem. E aí depois você vai apertar aqui, nesses negocinhos aqui, pra... como que se fala? Arrumar, desfoque. Eu deixo mais no 10 ou... Vou deixar no 3, porque eu não gosto nem tanto desfocado assim e nem tão aparecendo assim, né? Tipo, que dá pra ler o nome aqui. Eu gosto de um desfoque assim no 13 ou 14. Deixa no 14, não. Aqui. Mentira, no 14 mesmo. Eu sou bem indecisa. Aí você vai estar vindo aqui nesse V, certinho aqui de novo. E aí depois vocês vão estar vindo aqui, ó, em desenhar. Em desenhar. Gente, desculpem se o vídeo sair atrasado, mas é porque eu tive, né? Coisas acontecem. Imprevistos acontecem. Aí vocês vão estar aqui vindo em desenhar novamente. E vamos estar vindo aqui nessas abinhas aqui, né? Nessas camadas. Vocês vão estar vindo aqui nessa primeira camada. E depois vão estar vindo aqui nesse potinho aqui. Não sei como é que se fala. E aí você vai pegar alguma cor que combine, né? Bom, vou pegar um vermelho, porque como é cereja, mas eu já vou mudar o nome do canal. Mas é só pra mostrar pra vocês mesmo. Então eu vou pegar esse vermelho aqui, o mais claro, né? Opa! O mais claro pra não ficar tão estranho, assim. Aí você vai vir nesse certinho. Pronto, ficou assim. E aí você vai vir aqui na opacidade. E eu coloco mais ou menos no 50, 50 pra baixo que eu coloco. Aí eu vou estar pondo no 36, porque eu não gosto de nem tão escuro e nem tão, né, claro. Aí eu vou estar vindo aqui nesse certinho novamente. E aí por enquanto vai estar assim. E aí depois vocês vão arrastar assim pro lado e vão estar vindo aqui em máscara forma. Eu não sei como é que é o nome disso, tá? Mas vão estar vindo nesse daqui, ó. Vão estar esperando carregar. E aí tem muitas formas aqui, como vocês podem ver. Pra ficar mais bonitinho, eu coloco esse daqui, ó.
Pra ficar bem mais bonitinho, ó. Que aí vai ficar assim. Então, aí você diminui ou você aumenta. Eu deixo mais ou menos assim. Na opacidade aqui eu não mexo em nada, porque, né? Senão fica estranho. Então, eu vou deixar assim e vou estar vindo aqui nesse certinho. Pronto. E aí depois eu vou estar vindo aqui em adesivo. Ou se você pegou uma imagem do Pinterest e tá em PNG, você vem aqui em adicionar foto. Mas como eu não peguei nenhuma, eu vou estar vindo aqui em adesivo. E aí eu vou estar vindo aqui em Descubra para pesquisar. E aí eu vou estar pesquisando aqui cereja ou alguma imagem pra você que combine com o seu canal. Mas como o meu é Rei Cerejinho por enquanto, eu vou estar vindo aqui em cereja. Eu já escolhi uma que eu achei bem bonitinho, só falta achar, né? Só falta achar. Não, eu vou escolher essa. É do iPhone, então eu acho muito bonitinho. Então é só você apertar aqui na imagem que você escolheu. E aí, ó, calma que tá um pouco lento, né? E aí você vai estar aumentando e vai estar pondo mais ou menos assim, ó. Vai ficar assim a imagem. E aí você vai vir aqui, nesse certinho. E aí você vai estar salvando a sua imagem. Tudo bem aí? Gente, desculpa, minha mãe, né, veio falar comigo, mas não liguem. Aí vocês vão estar vindo aqui em salvar. E salvar novamente. Salvar no dispositivo, né, agora. E aí, opa, deixa eu só apagar aqui. E aí vocês vão estar vindo aqui no fonto de vocês. Bom, gente, eu não tenho um fonto próprio. O meu fonto é esse mesmo que todo mundo instala na Play Store, né? Mas se por acaso algum dia eu conseguir um fonto próprio, eu vou... Se vocês quiserem, eu vou disponibilizar ele pra vocês. E aí, vocês vão estar tocando ou aqui na imagem ou aqui. E aí, vamos estar vindo aqui em imagens. E vamos estar pegando esta imagem aqui, que vocês fizeram, né? E aí depois, opa, aí depois vocês vão estar vindo aqui nesse lápis. Vão estar escrevendo o nome do seu canal. Vamos escrever aqui, ó, Rei Cerejinha. Aff. Cerejinha. Meu Deus, que dificuldade pra escrever. Pronto, agora foi certo, porque meu teclado fica mudando pra Rei Cervejinha. Meu Deus, eu não sei qual o problema desse teclado, né? Mas tudo bom. Opa, tudo bom. Vamos ver se dá pra adicionar emoji. Não, dá sim, dá. Gente, se vocês quiserem que eu ensine pra vocês como ter esses emojis aqui do iPhone, eu ensino pra vocês, beleza? Aí vocês vão estar vindo aqui em fonte. Opa! Vocês vão estar vindo aqui em fonte. Se você não tem uma fonte própria, você vai estar vindo aqui em fonte e vai estar escolhendo alguma dessas. Mas como eu tenho uma fonte própria, eu vou estar pegando essa da Blacklisted. Pronto. Apertar aqui no None. Calma aí que bugou, né? Porque às vezes o fonte buga e tem que dar um espaço assim, né? Pra ficar normal. Bom, assim. Aí eu vou estar vindo aqui em Style. Bom, gente, pra ficar mais bonitinho, eu deixo a letra branca. Eu só venho aqui e mudo o stroke, o shadow e o espaço que está aqui. O stroke eu coloco um vermelho. Eu deixo no 12 pra fazer esse daqui. Aí eu venho no shadow, acho que é assim que se fala. E eu coloco no preto e faço assim, ó. Então, eu deixo o alfa 200, o rádio 20, rádios eu acho que se fala assim. O X é 121 e o Y 111. Eu deixo assim pra ficar bem mais bonitinho. Aí eu venho aqui em save e vai ficar assim. Eu só vou ajeitar, né, aqui pra ficar bonitinho. Assim. Aí eu venho nesse lápis aqui de novo. Venho aqui em fonte novamente. E vou vir aqui nessa... Opa, vem aqui nessa fonte. Deu pra ver, né? Deu pra ver. Aí eu coloco a mesma coisa, Rei Cerejinha. Cerejinha. Tá certo. Afi, que raiva. Cerejinha. Isso, pronto. Cadê? Bom, aí eu vim aqui, coloco 2. Pronto. Aí eu venho aqui em Doni novamente. E vou estar posicionando aqui. Eu vou vir aqui em Style. Opa! Vou vir aqui em Style.
ali e vou deixar branco. Aí eu venho no stroke e coloco uma cor mais forte de vermelho. Ou essa ou essa. Sempre coloca uma cor mais forte da antes que você colocou. Aí eu vou e aumento assim, nem tanto, né? Pra não ficar tão estranho. Eu coloco no 8. Aí eu venho aqui em Shadow. Acho que é assim que se fala, não sei. E coloco aqui, ó. Nessa fonte aqui pequenininha, eu coloco um bem, né? Mais ou menos. Então na fonte pequenininha tá o 200. No rádio 30, rádios 35. No X 102. E no Y 90. Então vem aqui em Save. E aí eu vou posicionar aqui bonitinho e tal. Bom, gente, aí vai ficar assim. E aí, se vocês quiserem adicionar emojis aqui, vocês podem adicionar, mas como eu não quero, né? A gente vai estar aqui vindo pra salvar a imagem. Aí você vai vir aqui em Save. Se a sua opção não tá selecionada essa, você seleciona. Aí você vai estar vindo aqui em Save. Pronto. E aí é só você colocar... Opa! É só você colocar... Aff. É só você vir aqui no seu Insta e colocar. Tudo bom? Eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Bom, gente, eu já estou aqui no meu Insta. E aí você vai estar aqui, né, vindo nesse mais um. Todo mundo sabe, né? Então nem precisa de me ensinar. Bom, aí já tá aqui. Aí eu vou postar pra vocês. Então, se você viu, né, eu postando essas coisas, vem aqui e escrevam. Vão, hashtag, deixa eu escrever aqui. Vim pelo... Opa, pelo vídeo. Vocês vão estar escrevendo essa hashtag nos comentários. Ok, então eu só vou pôr aqui uma descrição divisória para seu Insta. Opa! Gente, esse teclado aqui é um pouco bugado, né? Mas não liguem. Aí eu vou estar pondo, sei lá, alguns emojis, essas coisas. E vou estar vindo aqui em compartilhar. Pronto, gente. Aí aqui, ó. Deixa eu só fazer aqui. E ficou assim. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Não se esqueça de me seguir no Insta. E um beijo e tchau!